Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Pop Class Enem. Meu nome é Beatriz Feitosa e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a anatomia genital masculina. Os órgãos genitais masculinos são divididos em internos, testículos, epidídimos, ductos diferentes, glândulas seminais, ductos ejaculatórios, próstata e glândulas bulbouretrais. E órgãos genitais externos, que no caso o pênis. Inicialmente falaremos sobre o escroto. Ele é um saco cutâneo formado por duas camadas. A parte externa, formada por uma pele mais pigmentada, e internamente pela túnica dartos. Como o músculo dartos ele está fixado à pele, quando há uma contração desse músculo, ocorre um enrugamento do escroto, principalmente no frio, com a finalidade de diminuir a perda de calor e a regulação térmica. Os testículos eles são as gônadas masculinas. Elas são as glândulas reprodutivas, elas possuem um formato oval e têm a função de produzir os espermatozoides, além de hormônios masculinos, como a testosterona. Os testículos eles são suspensos dentro do escroto dos funículos espermáticos. E o testículo esquerdo, geralmente, ele tem uma posição mais baixa do que o direito. Internamente, o testículo ele possui uma túnica vaginal, que é um saco peritoneal que circunda o testículo de forma parcial. Podemos observar na coloração roxa. Mas internamente temos a túnica albugínea, que ela é a face externa testicular fibrosa, mas está abaixo da túnica vaginal. E ela é mais espessa por ser fibrosa e ela é bem resistente. Ela vai se espessar e formar uma crista na face interna posterior, como o mediastino do testículo. E isso faz com que ele forme septos fibrosos e estenda-se internamente entre os lóbulos dos túbulos seminíferos. Os lóbulos dos túbulos seminíferos eles estão na coloração laranja e em azul estão os septos. Os túbulos seminíferos eles são os responsáveis pela produção propriamente dita dos espermatozoides. E os túbulos seminíferos contorcidos, eles se unem pelos túbulos contorcidos retos na sua parte distal e eles ligam-se à rede do testículo, que é uma rede de canais na parte do mediastino do testículo. Em seguida nós temos o epidídimo, em que os ductos deferentes eles vão transportar os espermatozoides da rede do testículo, que eu acabei de falar, até o epidídimo. O epidídimo ele é formado por cabeça, que ele é uma parte mais expandida, localizada na porção superior, e ele possui os lóbulos formados pela extremidade dos ductos deferentes. Em seguida, na porção descendente, temos o corpo do epidídimo, que ele vai ser a maior parte, e ele é formado por ducto contorcido do epidídimo. E, por fim, a cauda do epidídimo, que ele vai ser contínua com o ducto deferente, o ducto que ele vai transportar os espermatozoides do epidídimo até o ducto ejaculatório, por onde eles são expulsos através da uretra durante a ejaculação. O ducto deferente está localizado na parte superior desta imagem. Ele vai possuir paredes musculares mais espessas e isso torna o seu lumen bastante reduzido e lhe confere bastante firmeza e rigidez. Ele une-se aos ductos das glândulas seminal e forma assim o ducto ejaculatório. As glândulas seminais elas são estruturas alongadas, com cerca de 5 centímetros de comprimento e ficam entre o fundo da bexiga, que está na imagem, e o reto. E elas são responsáveis por secretar um líquido alcalino, que ele possui frutose, e essa frutose ela vai ser fonte de energia necessária para os espermatozoides realizarem a fecundação. E também libera um agente coagulante que vai se misturar a esses espermatozoides durante o trajeto para os ductos ejaculatórios e uretra. Os ductos ejaculatórios, eles são tubos mais finos,
eles vão se originar da união dos ductos das glândulas seminais com os ductos diferentes, que vão medir 2,5 cm, ou seja, são mais reduzidos o comprimento, e eles se originam perto do colo da bexiga, e eles vão seguir anteroinferiormente e atravessam a parte posterior da próstata, ou seja, passam por dentro da próstata. E os ductos ejaculatórios, eles vão se abrir no folículo seminal. A próstata ela possui cerca de 3 centímetros de comprimento, 4 de largura e 2 de profundidade, e circunda a parte prostática da uretra, ou seja, a uretra passa por dentro da próstata. A próstata ela vai possuir o istmo, que ela fica na parte anterior da uretra, vai ser fibromuscular, e essas fibras musculares elas vão ser contínuas com a parte superior do músculo do esfíncter externo da uretra. O lóbulo ínfero-posterior, ele fica na parte posterior da uretra e fica logo abaixo dos ductos ejaculatórios. E esse lobo, ele vai ser a parte da próstata que ele vai ser palpável durante o exame retal, principalmente quando sofre hipertrofia prostática e tem um aumento do seu tamanho. O lóbulo inferolateral, ele fica na lateral da uretra e forma a maior parte do lobo direito e do lobo esquerdo, ou seja, nas laterais. O lóbulo superomedial, ele fica profundo ao lóbulo inferior-posterior e circunda o ducto ejaculatório. E o lóbulo anteromedial, ele fica mais profundo ao lóbulo inferolateral e na parte lateral da próstata, próxima à uretra. Os ductos prostáticos, eles vão se abrir no seio prostático e ele fica ao lado do colículo seminal, na parte posterior prostática da uretra, ou seja, na parte da uretra que passa por dentro da próstata, existe uma pequena elevação, denominada colículo prostático, e ao lado do folículo prostático existem os seios prostáticos. E o líquido prostático, ele vai ser mais fino, de uma aparência leitosa, e ele vai representar 20% de todo o volume do sêmen. As glândulas bulbouretais, elas vão ser bem pequenas, ficam posterolateral à parte membranácea da uretra, ou seja, atrás e uma de cada lado, e os ductos dessas glândulas, eles vão atravessar a membrana do períneo, com a parte da membrana da uretra, que passa da uretra membranácea, e eles vão se abrir em pequenas aberturas próximas da parte esponjosa da uretra, que fica localizada no bulbo do pênis. E a excreção mucosa, ela vai entrar na uretra durante a estação sexual. O pênis, ele vai ser o órgão masculino da cópula e ele vai possuir uma saída comum tanto para a urina quanto para o sêmen. Ele vai ser formado por 3 corpos cilíndricos de tecido cavernoso erétil, sendo eles 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Os cavernosos, eles ficam na parte dorsal e os esponjosos na parte ventral. Cada corpo cavernoso, ele vai ser revestido por uma túnica albugínea, que é formada por tecido fibroso, e o corpo cavernoso, ele vai possuir a parte esponjosa da uretra. E os corpos cavernosos, eles são unidos, exceto na parte posterior, em que formam os ramos do pênis. A raiz do pênis, ele vai ser a parte fixa, e o corpo do pênis, a parte pendular livre, sendo que a raiz ela vai ser formada pelos ramos, pelo bulbo e por músculos, como o isquio cavernoso e o bulbo esponjoso. E o corpo ele vai ser suspenso a partir da síntese púbica. Na parte distal, o corpo esponjoso ele vai se expandir, formando assim a glande do pênis, que ela vai ter um formato cônico, também chamado de cabeça do pênis. A margem da glande ela vai se projetar a partir das extremidades do corpo cavernoso, formando assim a coroa da glande, que é uma parte mais dilatada. E a coroa ela vai formar uma constrição
como um sulco, que é denominado colo da glande. E esse colo ele vai ser responsável pela separação do corpo e da glande. E existe uma abertura em fenda na parte esponjosa da uretra, que é denominado ósteo externo da uretra. E ele está perto da extremidade da glândula do pênis. Foi isso, espero que tenham gostado da aula. Curtam, comentem, compartilhem e em breve teremos mais aulas no nosso canal.